E nesse vídeo eu vou falar sobre os fundos de investimentos imobiliários, né? O que são esses fundos, como que você faz para adquirir esses fundos, por que eles são tão populares e por que eles são considerados aí pelos investidores os ativos para você ter uma renda passiva. Roda a vinheta. O fundo de investimento imobiliário geralmente é o primeiro passo quando o investidor quer sair do investimento tradicional bancário e ele quer colocar mais risco nos seus investimentos, ou seja, ele quer ter mais retorno financeiro. Por que eu falo isso? Porque o investidor geralmente que está num CDB, está num fundo de investimento bancário, está num tesouro direto ou está em qualquer outro tipo de investimento bancário tradicional e ele ouve sobre bolsa de valores, ele vê que a ação pode subir bastante, mas ele tem aquele medo ainda quando uma ação oscila muito ou quando uma ação perde valor, ele tem esse medo, mas ele quer ao mesmo tempo arriscar, ele vai primeiramente para o fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque o fundo de investimento imobiliário ele paga mensalmente um aluguel, ou você pode chamar também de dividendos, e a oscilação desse fundo ele é muito menor se você for comparar com ações. E o que são essas oscilações? Vamos colocar como exemplo o Banco do Brasil, que saiu uma notícia muito boa dele, ou melhor, foi um relatório, né, de trimestral sobre o lucro do Banco do Brasil e ele quebrou recordes. Então a ação subiu 5%, ou seja, por conta de uma boa notícia, a ação aumentou 5%. Isso geralmente não acontece com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles oscilam entre 0,01% a no máximo 1%. A não ser quando sai uma notícia muito boa ou muito ruim. Aí o fundo pode subir ou pode cair. Mas normalmente, tá? Um fundo imobiliário ele vai oscilar até no máximo 1% e uma ação ela pode oscilar normalmente de 3 a 4% por dia. Por isso que as ações elas são um risco maior para o investidor que não tem aquele estômago ainda, né? Vamos supor, a ação caiu 2%. Nossa, meu dinheiro, estou perdendo dinheiro. Então, se você tem esse, ou melhor, se você não tem esse estômago, o que os investidores fazem? Eles vão para o fundo imobiliário, tá? Porque a oscilação é menor e paga mensalmente os dividendos ou os aluguéis, tanto faz você chamar aluguel ou dividendo. Já as ações não. As ações elas pagam geralmente trimestrais, semestrais ou anuais. Algumas ações, como as ações bancárias, se não me engano, elas pagam mensalmente um valor pequeno, mas o dividendo mesmo vem a cada 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Já os fundos imobiliários pagam mensalmente, então você tem aquela cabeça ainda do investimento bancário que paga mensalmente ou vai rendendo ao longo do dia, né? Aqueles juros compostos. Então você tem o fundo imobiliário que é praticamente a mesma coisa, porque ele vai pagar mensalmente um dividendo. E quando você atinge um número em que esse dividendo consegue comprar uma nova cota do fundo imobiliário, tá? Lembrando que as ações você está comprando uma ação e fundo imobiliário são cotas. Então, quando esse dinheiro consegue comprar uma cota a mais, você consegue todo mês comprar uma cota a mais do fundo imobiliário, vai receber mais dividendos mensalmente e isso vai virar uma bola de neve, onde você a cada mês vai aumentar sua participação dentro desse fundo. Além disso, você precisa saber que existem vários tipos de fundos imobiliários. Eu vou dar aqui 2 como exemplo, porque eu vou gravar um vídeo falando sobre cada tipo de fundo imobiliário, mas eu vou falar aqui de fundos de papel e fundos de tijolo. Tá? Dentro do fundo de tijolo, nós temos, por exemplo, galpão logístico, laje comercial, tá? Prédios comerciais. Então, por exemplo, imagina uma empresa que possui vários prédios comerciais. Ele tem um fundo imobiliário que administra esses prédios. Então, com o aluguel que é pago desses prédios comerciais, uma parte do lucro vai para o cotista. Por exemplo, um fundo de shopping. Então, tem um fundo que administra vários shoppings. Com o dinheiro que o shopping arrecada do aluguel das lojas, com estacionamento e outras fontes de renda, parte do lucro vai para os acionistas. É assim que funciona. Lembrando que o pagamento, tá, desse valor que você vai receber na sua conta corrente, ele é por cota. Tá? Então, do mesmo jeito que nas ações é por ação, no fundo imobiliário é por cota. Então, vamos supor aqui que você tem um fundo de shopping e ele vai pagar R$1 por cota. Então, quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro você vai receber. Assim como uma ação bancária, se ele for pagar R$1 por ação, quanto mais ações você tiver,
mais ações você vai receber. Eu vou dar aqui um exemplo real. No Itaú, ele vai pagar agora nesse dividendo que foi extraordinário, porque o lucro foi mais de 44 bilhões de reais, ele vai pagar, se não me engano, 1,23 reais por cota, né? Ou por ação, tanto faz você falar por cota ou por ação. Então, quanto mais ações do Itaú você tiver, mais dinheiro você vai receber. Do mesmo jeito do fundo imobiliário, quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro você vai receber. Então, por isso que tem essa grande filosofia, né, de você sempre estar comprando uma cota nova todo mês. Então, sobrou um dinheirinho, compra uma cota nova. Sobrou dinheirinho, compra mais uma cota ou compra cotas de outros fundos. O importante é você sempre estar comprando novas cotas para você sempre aumentar o seu patrimônio e o que nós chamamos de renda passiva. Tá? O que é a renda passiva? É aquele dinheiro que você trabalha, ou melhor, que você recebe sem precisar trabalhar. Então, a renda ativa é o seu trabalho, o seu esforço, e a renda passiva é aquele dinheiro que você recebe sem precisar trabalhar nada. Então, o que é a renda passiva? Nada mais é do que você ter uma segunda renda sem precisar trabalhar. Por isso chama de renda passiva. A renda ativa é o seu trabalho. Então, você trabalhou um mês, recebeu o seu salário, e a renda passiva é aquele rendimento que está pingando sempre na sua conta e você não precisa trabalhar para receber ele. Ou seja, se você parar de trabalhar, essa renda passiva vai continuar caindo na sua conta todo mês. Uma outra coisa importante para falar sobre fundos imobiliários é que, por exemplo, quanto custa para você comprar um apartamento? Ah, custa 600 mil, custa 1 milhão. O fundo imobiliário nada mais é do que, ao invés de você comprar, ou melhor, ao invés de você ter os 600 mil para você comprar esse prédio, você pode comprar uma cota desse prédio. Então, assim que funciona. Por exemplo, fundo imobiliário de laje corporativa. Então, vamos imaginar que tem um prédio na Faria Lima que pertence a algum fundo imobiliário. Você não vai comprar o prédio inteiro, que custa bilhões. Você não vai comprar um apartamento desse comercial, que custa 600 mil, 1 milhão, enfim. Então, você compra uma cota que deve custar em torno de 10 reais, 15 reais, e aí você vai ganhar o aluguel desse prédio no seu bolso. Óbvio que com uma cota você vai ganhar pouquinho, mas quanto mais cotas você comprar, mais dinheiro você vai embolsar. Ou seja, ao invés de você disponibilizar um dinheiro inteiro para você comprar um apartamento, seja comercial ou não, para você alugar, para você receber aluguel, você pode comprar uma cota. Então é por isso que o fundo imobiliário está tão popular. Porque ao invés de você ter que comprar um apartamento e ter todas aquelas despesas, contratar inquilino, reformar, etc, etc, você compra simplesmente uma cota, recebe um valor mensal por conta disso, e se você não gostou desse fundo, você vende na mesma hora e compra outro. E se você gostou desse vídeo, clique no sininho, clique em curtir, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre investimentos, e até a próxima.